Flávio Fortunato, quais são os eventos mais importantes que podemos observar e documentar em Marte através do telescópio? Ele gostaria de uma lista dos principais. Então, uma observação sistemática de Marte, ela atinge a atmosfera e capas polares, principalmente. E, às vezes, algumas alterações nas manchas escuras que compõem as chamadas manchas de albedo, que fazem parte da cartografia marciana. Essas manchas, às vezes, mudam a conformação delas, se alteram o formato delas, às vezes aumenta o contraste, às vezes diminui, às vezes ficam claras, às vezes ficam escuras demais. Tá? Elas sempre tiveram algumas alterações assim, nunca foram alterações radicais, mas alterações leves, relativamente leves, elas sempre tiveram. Isso é um dos projetos de observação de Marte ao telescópio. Outro projeto, a atmosfera marciana, tá? Porque apesar de Marte ter uma atmosfera muito rarefeita, 1% da pressão atmosférica da Terra, muito rarefeita, mas ela faz nuvens. É suficiente para fazer nuvens. E tem nuvens de vários tipos, tá? Nuvens de água, nuvens de gás carbônico e nuvens de poeira. Então, quando a gente faz trabalho de observação em Marte, a gente fica atento a esses tipos de nuvens, sabe? E elas correspondem à sazonalidade também. Então, quando surgem nuvens em Marte, você observa qual é a estação do ano que Marte está passando, tá? E olha que coisa interessante, agora lembrei outra coisa que aconteceu com a gente. Eu ainda estava junto com o grupo de observadores de Marte, que fazia a observação marciana 24 horas por dia. Isso só, veja bem, isso não ocorre o tempo todo, só quando Marte se aproxima da Terra, ou seja, a gente consegue fazer isso em torno de uns 4 meses, mais ou menos. É uma janela de 4 meses que se repete a cada 2 anos, em média. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma importância desse tipo. Observação de nuvens, feito de dentro de casa, através de um telescópio, que eu mesmo fiz na mão, o telescópio. Eu consegui registrar nuvens orográficas em cima dos vulcões marcianos antes da época que devia surgir. Mas acontece que as nuvens orográficas, quando elas começam a surgir, é porque Marte está com uma temperatura suficiente para fazer com que as nuvens de água se formem. Tá? É que aí entra um outro detalhe. É que, na verdade, as nuvens marcianas são feitas de gás carbônico. As nuvens, uma boa parte é feita de gás carbônico e água. Mas aí vocês falam assim, essas nuvens, elas fazem precipitação, elas vão para o solo? Não, vai, tá? Isso quando o inverno avança numa dos seus hemisférios, parte do gás carbônico, ela se condensa na superfície de Marte, tá? Nas regiões polares. E as de água se condensam também, tá? Então formam 2 camadas, uma de água e outra de gás carbônico. As de gás carbônico são as que sublimam primeiro. Então, do gelo para o gasoso, né, que é a sublimação, as gás carbônicos são as primeiras e as de água são as que vêm depois. Ou seja, isso quando a capa polar está se aquecendo, ou seja, quando está indo na direção do verão. Aí as capas polares de Marte, elas sublimam tudo, sabe? Elas quase zero, mas não zero. Sabe? Elas quase desaparecem. Então, de uma capa polar imensa, elas chegam a ficar uma capa polar minúscula. Mas todo o ano marciano há a formação da camada de gelo de gás carbônico e a camada de água, tá? Nas capas polares. Então, por exemplo, as camadas de água, quando elas sublimam para a atmosfera, elas formam nuvens de água. Mas elas só surgem quando a temperatura está mais alta. Então, quando sai do inverno e vai em direção ao verão, quando pega uma temperatura mais alta, elas começam a formar nuvens de água. E as nuvens mais famosas, as nuvens de água mais famosas, são as nuvens orográficas, que são nuvens que surgem no topo dos vulcões marcianos. Tá? Bom,
Como elas obedecem uma sazonalidade, ou seja, a estação do ano, então elas surgem dentro de um momento em que é esperado. Tá? Numa das oposições marcianas que nós observamos também que as nuvens de água surgiram antes. O que significa o quê? O quê? Que Marte estava enfrentando um calor a mais na sua atmosfera. Estava mais quente do que eu esperava. Algum efeito atmosférico de estufa surgiu para que as nuvens holográficas surgissem antes do tempo. Tá? E elas começaram, elas formam umas manchinhas redondas em cima dos vulcões. Então elas formam imagens que dizem assim, né? Chamam imagens em dominó, em bolinhas de dominó, das pedrinhas de dominó. Coloca aí, Mulambo, procura aí, tá? Coloca assim, então, nuvem orográfica Marte. Nuvem orográfica em Tarsis. Põe assim em Tarsis. A região de Tarsis é a região que tem os grandes vulcões marcianos. Os principais vulcões marcianos. Inclusive o Monte Olympus também ali perto. Então elas formam nuvens holográficas em cima. E isso, como eu disse, você vê, isso partiu da onde? De sondas em cima de Marte? Não, foi numa época que não tinha sondas. Mas nós registramos isso pelo telescópio de casa, gente. De casa. Tá? Você vê como é importante a nossa participação amadora na observação de Marte. Tá? Na literatura dos fenômenos atmosféricos de Marte. Tá? Ele está tentando mostrar... Vamos ver se tem aquela segunda ali, acho que já dá, viu? Essa aqui? Não, peraí. A região de Tarsis está aí, ó. Que esses... Não. É que aqui, peraí, geralmente tem nuvens, imagens melhores. Levanta essa imagem só para mim ver. Ergue só para ver se tem mais foto. Não. Essa aqui não? Não, né? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Essa aqui, ó. Aí tem. Aí aparece. Aqui, ó. Cloud Day em Mars. Aí, ó. Coloca essa aí, ó. Tá? Então, ó. Aqui tá os vulcões. Né? Aqui os vulcões, tá? Então elas formam geralmente em cima, no topo dos vulcões no final da tarde, tá? Normalmente é assim que acontece, no final da tarde marciana. Isso. Tá? E essas nuvens são nuvens de água que formam em cima no topo dos vulcões marcianos. E isso aqui você consegue ver aqui da Terra. Dá para ver pelo telescópio, entende? E outro fato também que eu falei, né, que é as capas polares, né, que eu já até citei aqui, porque elas têm uma participação ativa com as nuvens atmosféricas de Marte. Mas as capas, como eu disse, elas crescem bastante, ficam enormes no inverno, tá? E elas sublimam muito a ponto de quase desaparecer no verão marciano. E essa história de formar capa polar e derreter capa polar, isso que alimenta nuvens atmosféricas marcianas de uma forma de acordo com o momento do ano, com a estação do ano. Tá? Então esse estudo é muito interessante porque você tem uma técnica, tem um conhecimento a respeito e você capta dados durante a observação, né? Assim como hoje em dia dá para fazer fotos, né, muito bem feitas do planeta. Coloca aí, Mulambo, coloca assim, quer ver? Ó, Polar Cap Mars Monitoring. Que acho que vai aparecer foto de Polar Cap. É isso. Mars. Aí coloca monitor. Isso. Coloca aí imagens. Que vai ter. Porque essa aqui são de sondas mesmo, mas dessa aí que deve ter de amadora aí, vamos ver, desce, dá uma descida aí. Ali, ó. Aquela aqui acho que é da Mars Global Survey, não é? Mas ela mostra muito bem o que eu estou falando. Isso. Essa aqui é o Hubble. Do Hubble. Ó. Não, tá. Mas pode abrir essa aqui, ó, só pra gente mostrar, ó. Mas essa aqui mostra bem. Isso. Porque essa aqui, bom, são várias imagens do Hubble. Outubro de 96, janeiro de 97 e março de 97. Mostra o tamanho da capa polar. Isso. Aqui capa polar norte, tá?
aqui com certeza no inverno, aqui na meia estação e ali durante o verão. Tá vendo como ela derrete? Agora, esse derretimento manda tanto a água como o gás carbônico, ela é enviada para a atmosfera marciana e começa a formar as nuvens. E tem nuvens de nascer do sol, os limb haze que fala, né? As neblinas de limbo. Ela tem as nuvens localizadas que se formam às vezes por cima de algumas crateras, ou então dentro do Vales Marineris, que é aquele sistema de cânions. Às vezes tem nuvens que formam ali dentro, tá? Neblinas, sabe? É muito interessante isso, sabe? Você detectar isso. Você simplesmente, quando você está observando isso, num período de aproximação do planeta Marte em relação à Terra, você praticamente, você vive em Marte, você vê Marte como se estivesse morando em Marte. Então, pelo telescópio, você consegue saber o que está acontecendo em Marte como se estivesse lá. Né? Isso é demais. Como se a gente estivesse lá. Então, ó, quem quiser se preparar, esse ano, setembro, outubro, é a época de aproximação, a gente chama de oposição, que é quando Marte vai ficar grande e com o telescópio você vai conseguir ver muito legal, tá? Então você pode ver calota polar, ficar desaparecendo e reaparecendo, isso é uma coisa. Albedo, que a gente chama, que são as manchas escuras de Marte, que tá ligada com o vento que carrega as coisas ali, né, pelo planeta e tal, isso você consegue ver. Nuvem e tempestade de poeira, porque o que acontece? Às vezes você observa Marte e você não vê nada. Quando tem tempestade global, igual em 2018, que matou o nosso querido Opportunity, quando o pessoal olhava para Marte estava toda uma bolona laranja. Não tinha nenhuma dessas características que as manchas, nem os vulcões, nem nada. Ele estava totalmente coberto. Então, isso é um tipo de coisa que você consegue fazer. Então tá aí, ó. Exatamente. 4 coisinhas aí legais. Quem quiser começar, setembro desse ano, vamos ter oposição de novo, né? Setembro, outubro, por aí, né? Então, pode se preparar aí. Já passou 2 anos. Já passou 2 anos. Passa rápido. Passa rápido, galera. Porque a cada 26 meses Marte entra em oposição, mas... E outra coisa, né? Com a nossa ideia de querer ir para Marte, esses estudos vão cada vez ficar mais importantes, né? Claro. Quando o ser humano estiver lá, vai ter que ter uma galera aqui monitorando essa distância. Marte, olha, a diferença, às vezes eu falo assim, a diferença entre a descoberta da América em relação a gente ir para Marte, por exemplo, a descoberta da América foi assim, né? Foi por acaso e tal, só que ninguém sabia que a América existia, né? Então, quando descobriram a América sem saber. Então, entraram num continente, 2 continentes, né? Totalmente inexplorados, né? Tanto é que os europeus, quando aportaram na América, não tinham a mínima ideia do que ia acontecer ali, né? Quando eles fossem explorar o lugar. Agora, Marte é diferente, né, gente? Marte, a gente está sabendo tudo o que acontece no planeta antes de chegar lá. Então, a hora que os seres humanos botaram os pés lá, registraram as primeiras pisadas humanas em Marte, ele vai estar sabendo muito sobre Marte, tá? Ele não é um lugar estranho que ele vai conhecer ainda. É um lugar que ele já conhece há décadas. Muito legal. Então tá aí a listinha para você.